Estás sentado? Porque o que se passou nas últimas horas pode abalar qualquer adepto. Quando parecia que tudo estava controlado, uma reviravolta deixou a estrutura do clube em alerta. Há quem diga que um alvo estratégico está por um fio, e o pior? Vem de fora. De muito longe. Uma ameaça inesperada, fria, calculista, que chegou sem aviso e pode roubar o reforço mais desejado. Mas isso não é tudo. Vem aí um clássico que pode decidir um campeonato, e alguém que já vestiu o manto sagrado decidiu revelar onde está o seu coração agora. As palavras foram duras. Sentidas. Um verdadeiro murro no estômago para quem ainda acredita no impossível. É difícil de engolir ainda mais quando vem de quem devia respeitar este símbolo acima de tudo. E como se já não bastasse o caos no relevado e fora dele, uma voz do passado voltou para acusar. Denúncias. Incompetência. Negócios mal feitos. Uma chamada que não foi feita. Um erro que pode custar milhões. E quem pagou? Nós. Quem sente? Sempre os mesmos. Nós. 3 momentos. 3 choques. E uma só verdade: o glorioso está no olho do furacão. Se és verdadeiro benfiquista, deixa o like, ativa o sininho e subscreve já, porque isto que estás a ver é só o começo. Muito bem. Prepara-te agora, porque vamos direto ao que dói. A primeira notícia chega como um murro no estômago para quem já sonhava com reforços de peso no meio-campo encarnado. Giannis Constantelias. O nome que brilhou no radar do Benfica, aquele que parecia ser o parceiro ideal para dar nova alma ao setor do glorioso, está agora por um triz. E a culpa? Vem da Rússia. O Zenit entrou forte. Sem cerimónias, sem rodeios. E trouxe com ele algo que o Benfica, neste momento, não parece ter: músculo financeiro. Ekrem Kunur, conhecido especialista de mercado, foi quem lançou a bomba. Disse, sem meias palavras, que o clube russo está muito perto de fechar com Constantelias. E isso, para Rui Costa, é mais do que um aviso, é um golpe direto na estratégia que já estava montada para o verão. E piora. Porque o glorioso já estava a preparar o terreno para uma possível saída de Florentino. E quem surge como plano B? Um jovem turco que tem dado nas vistas no Rio Ave, Demir Tiknaz. Mas mesmo aqui, o Benfica não está sozinho. Porto e Sporting também já colocaram os olhos no jogador. O cerco está montado. A concorrência é feroz. E parece que tudo o que o Benfica tenta, outros estão sempre lá para tentar sabotar. É impossível não sentir revolta. Estivemos à frente, com tempo, com visão, e deixámos escapar. Mais uma vez, falta agressividade no mercado. Falta garra. Falta agir antes de reagir. Não podemos continuar a perder talento por hesitação, por cálculos a mais e a ação a menos. Constantelias não é apenas um médio. É símbolo de um padrão que se repete. Um padrão que os benfiquistas já conhecem de cor: interesse, entusiasmo, negociação, e depois vem alguém e leva. Estamos a perder muito mais do que jogadores. Estamos a perder força. E quando isso acontece, o sonho começa a desvanecer. Respira fundo, porque esta dói e não é pouco. Num momento em que tudo está em jogo, quando o clássico se aproxima e cada palavra pesa como uma tonelada, há quem tenha escolhido falar. E o que disse deixou muitos de nós sem chão. Rubén Amorim, técnico de um gigante europeu, mas com passado dividido entre as duas cores que mais mexem com este país, foi direto. Sem filtros. Numa entrevista onde podia ter ficado calado, decidiu abrir o coração. E o que saiu foi uma facada para quem ainda acreditava num mínimo de respeito, de ligação, de gratidão até. Amorim disse claramente: vai torcer pelo Sporting. No derby. Contra o Benfica. Naquele jogo que pode decidir o título. Aquele em que o glorioso depende de si para ser campeão. Disse-o com naturalidade. Como se não carregasse no currículo o peso de ter vestido a camisola do Benfica. Como se não soubesse o que representa este símbolo para milhões.
Como se esquecesse que, em momentos como este, as palavras têm consequências. E tiveram. Porque o que se seguiu foi uma avalanche de reações, de mensagens, de sentimentos à flor da pele. Como pode alguém com o passado que tem dizer uma coisa destas numa altura tão sensível? Mas ele disse. E justificou. Falou de amizades, de saudades, de gente com quem trabalhou no Sporting. Disfarçou o golpe com emoção. Mas não colou. Porque quem está no estrangeiro, num palco europeu, a representar o futebol português, devia ter mais cuidado. Mais consciência. E, acima de tudo, mais respeito. O derby é mais do que um jogo. É identidade. É história. É orgulho. E neste momento, com os dois clubes empatados em pontos, cada detalhe conta. Cada declaração mexe com o balneário, com os adeptos, com o clima que se vive. Amorim sabia disso. E mesmo assim, preferiu dar esse presente ao rival. Do outro lado, o Benfica prepara-se em silêncio. Bruno Lage comanda, Rui Borges tenta manter o foco, e os adeptos, esses estão entre a ansiedade e a esperança. A luz vai encher. Vai explodir. Porque se há coisa que este clube tem, é força nos momentos difíceis. Mas esta saída de Amorim não é só uma opinião. É um reflexo do que temos deixado escapar ao longo dos anos. Gente que passou por cá, que ganhou connosco, que cresceu aqui e depois esquece. Trai. Desvaloriza. E o mais grave é que já nem nos surpreende. Este derby não é só futebol. É teste de caráter. É o momento em que se vê quem sente mesmo e quem só usou o manto como trampolim. E se ainda restavam dúvidas sobre onde está o coração de alguns, agora estão dissipadas. A mais dura de todas. Porque não vem de fora, nem vem disfarçada em sorrisos. Esta vem de dentro. Da nossa casa. E quem a lançou já esteve no topo do clube. Já foi presidente. Já foi o rosto do glorioso. Mas agora? Aponta o dedo. E acusa. Luís Filipe Vieira, de frente para o país inteiro, não hesitou. Chamou o Benfica de incompetente. Disse que bastava uma chamada. Só uma. E tudo podia ter sido evitado. Falava da venda de ações. Daquelas que foram parar às mãos de um investidor norte-americano por 7,07 euros cada. Mais de 753 mil ações. Um investimento de mais de 5 milhões de euros. Mas Vieira garante, se o tivessem ligado, ele próprio teria resolvido. Mas ninguém ligou. Amadorismo, disse ele. Sem tremer. Sem olhar para trás. E essa palavra, dita por quem liderou o clube durante tantos anos, caiu como uma bomba. Porque não estamos a falar de um adepto qualquer, nem de um rival. Estamos a falar de alguém que esteve lá. Que conhece os corredores, os bastidores, os silêncios. E que agora, em tribunal, rasga o manto em praça pública. É impossível ouvir isto e não sentir revolta. Como é possível que um erro destes aconteça num clube como o nosso? Como é que se deixa escapar uma oportunidade de ouro por falta de comunicação? Onde está a estrutura? Onde está o planeamento? Onde está a ambição? O comunicado oficial do Benfica tentou remendar. Tentou explicar que não receberam notificação formal do direito de preferência. Tentaram mostrar que houve tentativa, que a proposta do clube foi inferior à vencedora, que estava fora de controlo. Mas para os adeptos, essa explicação sabe pouco. Muito pouco. Porque não é a primeira vez. Já vimos isto antes. Já sentimos que, nos momentos-chave, falta firmeza. Falta ação. Falta alguém que defenda o Benfica com unhas e dentes até ao último segundo. Vieira pode ter saído, pode estar a ser julgado, mas conhece os erros. E fez questão de os expor. E quem paga o preço? Somos nós. Enquanto isso, os rivais sorriem.
olham para este caos interno com satisfação. Porque sabem que um Benfica dividido é um Benfica mais fraco. E isso, nesta fase da época, pode ser fatal. Mas, benfiquista, ainda não é o fim. Porque mesmo no meio da confusão, da tristeza, da raiva, há algo que nunca nos podem tirar: o orgulho. A força de acreditar. A capacidade de dar a volta. Há um jogo. Há uma decisão. Há uma luz que pode reacender tudo. E tu, que carregas este símbolo no peito, sabes o que isso significa. O glorioso já caiu antes. Já foi humilhado, traído, ridicularizado. Mas também já levantou. Já respondeu em campo. Já calou quem duvidava. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. Comenta. Partilha. E subscreve. Porque quando tudo parece perdido, é aí que o Benfica mostra quem é.